Lá em 1 Samuel capítulo 11, se você abriu a sua Bíblia aí, eu quero que você leia esse texto da palavra maravilhosa de Deus comigo. A partir do versículo 1, gente, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Atenção agora, ó. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Olha quem estava ali. Estavam ali Ofni e Finéias como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, mesmo tendo o Senhor lhe travado ou lhe cerrado a madre. Agora atenção para o versículo de número 6, por favor. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. A Penina, ela provocava a Ana de maneira proposital e intencional para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Esse era o argumento que Penina usava contra Ana: você não é abençoada, você não é querida por Deus como eu sou. E qual era o resultado dessa provocação? Assim ela fazia de ano em ano, ou seja, no dia do culto anual, ela provocava Ana. E o que acontecia com Ana, gente? Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, está vendo aí? Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Diga comigo assim: todas as vezes. Diga mais forte, diga: todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. E o que acontecia com Ana todos os anos, gente? Ana então chorava e não comia. Ana fazia o que, gente? Chorava e não comia. Em Deuteronômio capítulo 12, Moisés está preparando o povo de Israel para tomar posse da terra prometida. E Moisés sabe, porque Deus lhe ensinou, que se o povo não tiver um coração preparado, não adianta Deus dar a ele uma terra, Deus construir um projeto para esse povo, se o coração do povo não for transformado. O povo vai estragar tudo. Gente, se nós não formos tratados por Deus, não adianta Deus nos abençoar, porque nós estragamos as bênçãos. Não adianta Deus te dar emprego, Deus te dar família, Deus te dar o casamento que você sonha, Deus te dar o ministério que você deseja. Quando nós não somos tratados anteriormente pelo Senhor, a tendência é que nós estraguemos tudo. Então Moisés gasta um tempo com o povo no deserto para tratar, para ensinar, para que o povo entre da maneira certa na terra prometida. E dentre esse tratamento e essa preparação, em Deuteronômio 12, versículo 5 em diante, o Senhor começa a dizer a Israel que quando eles entrassem na terra prometida, haveria um lugar onde o Senhor escolheria para ser estabelecida a congregação do Senhor, o ajuntamento de todas as tribos para adoração. O Senhor falou: eu vou escolher um lugar, que não estava claro qual seria esse lugar, mas haveria um lugar. E para esse lugar, vocês virão todos e vão subir para buscar a face do Senhor nesse lugar. Olha aí o versículo 5, ó. Vocês vão nesse lugar e vocês vão vir buscar a face do Senhor. No versículo 6 diz que o povo deveria trazer a este lugar específico holocaustos, sacrifícios, dízimos, ofertas voluntárias,
primogênitos, todo tipo de oferta, de adoração, seria trazido para o lugar da adoração, para o lugar da congregação. Nós temos que vir buscar o Senhor entendendo que não viemos só receber, mas também dar a Ele nosso coração, dar a Ele nossas forças, nossa oferta, nossos dons, viemos dar, servir ao Senhor. Mas eu quero chamar a atenção, é que no versículo de número 7, o Senhor fala a Israel que nesse mesmo lugar, onde eles viriam congregar, onde eles viriam adorar, eles também deveriam fazer uma outra coisa. Olha o versículo 7. Nesse lugar, vocês comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Nesse lugar, o povo também iria se alimentar. Nesse lugar, o povo também iria fazer festa. Nesse lugar, as famílias também compartilhariam umas com as outras as bênçãos do Senhor. O pai de família traria comida para fazer festa para sua casa e para os irmãos congregados ali, diante do Senhor. Então, o lugar onde nós buscamos a Deus, nós buscamos primeiro para nos relacionar com Ele, para adorar, mas em segundo também para celebrar, e celebrar uns com os outros, e celebrar na presença de Deus, e nos alimentarmos daquilo que Deus tem para nós. Observe que o lugar do culto era um lugar de celebração, de alimento, de festa, de receber do alto também. Aí nós voltamos para a história que nós lemos. Tem um homem chamado Eucana, e ele ama uma mulher chamada Ana. Essa mulher é uma mulher estéril. E como era costume na época, quando um homem não tinha uma mulher que gerava filhos, ele tomava uma segunda mulher com a função de gerar filhos. E ele tomou uma segunda mulher, Penina. Como sabe, pastor, que ela é a segunda e Ana é a primeira? Porque Eucana ama Ana. Isso mostra que ela é a escolhida de Eucana, tanto que Eucana dá a ela a porção dobrada de tudo, que não faz com Penina nem com os filhos de Penina. Então Ana é a escolhida, é a amada de Eucana. Penina é a que entrou depois com a função de dar filhos. Só que elas se tornaram rivais, o que é natural, competem pelo coração do mesmo homem. E acontece, gente, que uma vez por ano, essa família problemática, porque toda família onde há uma bigamia, uma poligamia, vai ter problemas, e essa família problemática sobe uma vez por ano ao lugar onde Deus escolheu. Naquele tempo, o lugar se chamava Siló. Lá estava o tabernáculo que Moisés ensinou o povo a construir. Lá estava a Arca da Aliança. E no propiciatório da Arca da Aliança descia a Shequiná, a glória do Senhor. Então eles subiam para um lugar onde Deus se manifestava, onde Deus prometeu habitar no meio do seu povo. Uma vez por ano, um culto especial acontecia ali. Os sacerdotes que estavam ministrando ali naquele tempo não eram homens de Deus, eram homens corruptos. Mesmo assim, Deus estava naquele lugar. Só que Penina era muito esperta. Penina era uma mulher de fé. Penina acreditava que Deus era poderoso para abrir a madre de Ana. E Penina sabia que a grande chance que Ana tinha de ter a sua madre aberta miraculosamente, era no culto anual que eles tinham lá em Siló. E o que Penina fazia? Quando estava chegando perto do culto, Penina começava a provocar Ana. Penina começava a irritar Ana. No dia que eles estavam subindo ao culto, Penina começava a dizer: para que você vai? Eu estou supondo, porque o texto fala que a provocação gira em torno disso. Eu imagino que seja algo assim: você vai subir para o culto? Deus nem gosta de você. Ei, vai Ana, vai orar? Deus nem ouve sua oração.
abençoada sou eu, querida de Deus sou eu. Deus não gosta de você, Deus não está aí. Mas outro culto, né? Outra campanha de oração, outro congresso, mais um ano, hein, Ana? Olha meu menino aqui, ó, tudo crescendo, olha que menino bonito. Ele disse que tinha filhos e filhas. Ela tinha filhos e filhas e Ana não tinha nenhum. O que acontecia com Ana? O coração, olha para cá, isso é muito sério. O coração de Ana ficava tão amargo, tão pesado, tão afetado por Penina, que ela não conseguia se conectar com Deus. Ela ia todos os anos para o lugar onde a Shekinah se manifestava, mas nada mudava na sua vida. Ela ficava a alguns metros da glória do Todo-Poderoso, mas nada mudava na sua vida e o seu ventre continuava estéril. Por quê? Porque Penina, como uma ferramenta do diabo, conseguia tirar o coração de Ana da presença de Deus. Ana estava ali fisicamente, mas o seu coração não estava ali. E é isso que eu quero falar com você hoje. Meus amados, nós temos 7 anos de igreja aqui. E alguns de vocês entram e saem dos cultos há anos. Alguns de vocês entram e saem da igreja, da congregação há anos. Alguns de vocês estão aqui até talvez já servindo em algum ministério. Glória a Deus por essa disposição. Isso é bom. Mas a pergunta que eu te faço: será que você tem trazido o seu coração para o altar de Deus? Ou de alguma forma as peninas da vida, os instrumentos do diabo que você tem permitido, tem tirado o seu coração do culto? Tem tirado a sua alma do culto? Tem balançado e sacudido você da presença de Deus? Ana não conseguia cultuar. Sua tristeza, sua preocupação, a outra, perturbava tudo, e ela não sabia mais o que era entrar na presença de Deus. E muitas vezes nós estamos assim, gente. Frequentamos uma igreja, mas só o que conseguimos pensar quando chegamos no culto é que fulaninha não gosta de mim. Olha, se canta aqui, ó, hipócrita, que hipócrita. Teve uma irmã que eu achei engraçada esses dias, porque eu preguei há uns dias atrás sobre a importância de amarmos o nosso país. Nós só podemos mudar o que nós amamos, só lutamos pelo que nós amamos. E aí quando ela chegou aqui, tinha uma bandeira do Brasil aqui, eu estava com camisa do Brasil, e no mesmo dia tinha uma passeata de Bolsonaro aqui em algum lugar. Aí disse, pastor, ela falou com muito carinho, não culpa nenhuma dela, ela falou, pastor, quando eu entrei, que eu vi o senhor de amarelo, a bandeira, eu falei, pronto, o pastor está levantando hoje aqui a bandeira do Bolsonaro. Já ficou chateada, porque o que ela não acredita, já fechou o coração, de pastor, eu comecei a tremer na base. E às vezes nós estamos permitindo, nada contra essa irmã, isso foi muito natural, porque nesse dia realmente apareceu isso. Mas estamos permitindo que nossas diferenças, que nossas impressões, que nossos estilos diferentes e até gostos políticos diferentes travem o nosso coração. Nossas birrinhas e chateaçõezinhas e más interpretações nos façam imaturos, fracos, frágeis. Observe que o apóstolo Paulo, o tempo todo, quando ele fala de escândalo, ele fala, ei, vocês que são espirituais, cuidado com os fracos na fé. Cuidado com aqueles que com tudo se machucam, tudo se agridem, tudo se abatem. Qualquer besteirinha, não querem mais congregar, não querem mais fazer parte, não querem mais frequentar, não querem mais orar, não querem mais, porque tem um magoadinho. Eles não se conectam com Deus porque as coisas horizontais são muito pesadas. E Paulo fala assim, vocês que são fortes, suportem os mais fracos. Eu aprendi, meu amado, que nada nem ninguém pode ter o poder de me tirar da presença de Deus. E por mais que tenhamos problemas pessoais e problemas na igreja, sempre terá, temos que ter maturidade
para suportar, para perdoar, para esperar, para amadurecer, para se conectar com Deus, apesar de tudo e todos. Mas Ana não conseguia. Ela, ano após ano, entrava ali, ficava emburradinha, e chorava e não comia. E quando ela não come, ela não está cumprindo o mandamento do Senhor, que é: venha comer na minha presença, venha receber. O que é que Deus queria? Deus queria que aquele culto anual fosse como um grande almoço em família. Sabe aquele almoço de domingo que a mãe às vezes faz para a família se reunir e espera que todos os filhos venham? Mas não acontece às vezes de ter uma irmã que brigou com a outra e não vai? E passa às vezes um ano sumida na casa da mãe porque a outra irmã vai? A prima que não gosta da outra, aí a cunhada que falou mal da outra, e a pessoa some, não vai no Natal, não vai no Ano Novo da família, não vai nada. Ou então vai ficar travado, vai ficar chateado, vai e não participa, vai e não celebra, alma travada. Era isso que acontecia com Ana. Ela subia, mas nada acontecia. Ela não conseguia entrar na presença de Deus. Os problemas lhe afetavam, a tristeza lhe afetava, tudo balançava ela. Meus amados, não permita que nada nem ninguém te tire da presença do Senhor. Tenha maturidade para fazer como Davi. Davi estava uma vez dançando, de tão feliz que estava na presença do Senhor. A sua própria mulher desprezou ele, lhe disse: eu não me importo com a sua opinião. Eu estou me alegrando na presença do meu Deus. Eu estou desfrutando da presença do meu Deus. Toca no seu irmão e diga assim: você tem desfrutado da presença do Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Tem discernido as armadilhas do diabo para lhe afastar da comunhão e da congregação, sabendo que é no meio da gente mesmo, pessoas imperfeitas, que Deus age. Há machucados, há feridas, mas também há graça, mas também há cura. É assim que funciona, gente. Ano após ano, culto após culto. Olha que o culto dela era anual, é até menos mal. Tem gente que está aqui toda semana e a vida não muda. E eu, sinceramente, estou cansado de olhar para algumas pessoas e ver que a vida não muda, a cabeça não muda, nada muda. Por quê? Porque não entra na presença de Deus, só entra pela porta ali. Mas eu quero hoje profetizar que ninguém que congrega aqui vai mais ser uma pessoa que entra e sai pela porta. Vai entrar na presença de Deus, vai entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Evangelho vai entrar na sua mente, o Espírito de Deus vai mudar você. Ele entra olhando para Deus e não olhando para os homens. É assim que entra alguém maduro na fé. É assim que entra alguém sarado, alguém espiritual, alguém que não é carnal, que não é faccioso, que não é menino. Nada o tira da presença de Deus. Nada o desconecta do Senhor. E quando Ana finalmente tomou uma posição, o texto não diz o porquê que ela fez isso, mas teve um ano que ela tomou uma atitude diferente. Eu não sei quanto tempo ela ficou nessa situação. Eu não sei quanto tempo você entra e sai da igreja e você mais se preocupa em criticar, em observar as coisas, do que se conectar. Porque eu vou dizer uma coisa a você, ó. Basta um dia bem aproveitado na presença do Senhor para tudo mudar na sua vida. Às vezes basta um culto, uma oração, basta uma canção, aleluia, para tudo mudar na sua vida. E o diabo sabe disso. Diga ao seu irmão assim: o diabo sabe disso. É por isso que culto após culto ele tenta de alguma forma tirar o seu coração, tirar o seu foco de Deus, do banquete, da alegria, da presença de Deus. Você vem e não se alimenta. Eu conheço gente que fala assim: pastor, é impressionante, eu passo a semana programando para vir para a igreja. Está tudo bem na minha casa. De repente, no domingo, antes do culto, tem um pepino na minha casa. Tem uma briga, tem um problema, alguém liga, parece algo espiritual, parece não, irmão. É. O diabo sabe. Tem marido que só briga com a mulher no dia do culto. Tem mulher que só encrenca no dia. Tem mulher que não gosta de passear nunca. No dia do culto ele fala: amor, eu queria ir no shopping. Sabe? Tem colega que só liga antes do culto. O inimigo sabe. Ele não quer você buscando a Deus.
Ele sabe que Deus atua no meio do seu povo. Que ainda que a igreja tenha problemas, como está lá em Apocalipse, as 7 igrejas, fora a Filadélfia, todas tinham problemas. E Jesus fala, eu sou aquele que passeia no meio da igreja. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a minha noiva amada, e eu trato com ela, eu cuido dela, eu luto por ela. E ao vencedor no meio da igreja, eu darei recompensas, diz o Senhor. O diabo sabe disso, meu amado. E fará de tudo para que você se afaste, para que você pare, para que você fique frustrado, não busque a Deus. Mas teve um ano, gente, que eu queria saber por quê. O texto não fala, eu não sei o que aconteceu. Mas teve um ano que Ana fez diferente. Está a partir do versículo de número 9. Vamos ler juntos aí? Após terem comido e bebido em Siló, mais uma vez, todo mundo comeu, todo mundo bebeu, todo mundo usufruiu da presença e da graça de Deus ali em Siló, naquele culto anual. E nós temos a oportunidade de ter culto, meu irmão. Deus, temos aqui 3 cultos por semana, fora as reuniões de célula. Você pode congregar com o corpo de Cristo. Salmo 84, versículo 10, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar do mundo. Era uma vez no ano só que ela tinha chance. Mas vamos lá. Nesse ano, de novo, comeram e beberam. Eli, que é o sumo sacerdote, já um homem velho, o pai de Ofni e Finéias, está sentado numa cadeira, junto de uma coluna, de uma coluna do templo lá, encostado, o velhinho. E Ana tomou uma atitude naquele dia. Ana, versículo 10, levantou-se Ana, aleluia. Diga assim, meu irmão, se levanta espiritualmente. Diga, irmão, se levanta espiritualmente. Se levanta. Nessa mesma igreja que talvez você diga assim, eu entro e saio aqui, nada muda em minha vida. Tem gente sendo abençoada. Nesse mesmo lugar que você fala assim, essa igreja já fui tantas vezes, né? Tem gente sendo restaurada. Tem gente testemunhando bênçãos e milagres em todas as áreas da vida. Aqui eu vi Deus curar tantas pessoas. Nós temos nossa irmã Anabelle, que eu sempre que eu olho para ela, eu lembro de Anabelle, né, avançando, câncer, perdendo o cabelo, e um dia aqui, num domingo de manhã, durante uma canção, eu lembro da canção, aquela canção do Voz da Verdade, aquilo que parecia impossível, eu senti uma unção, uma direção de Deus. Eu disse, Anabelle, vem aqui agora. Eu não costumo fazer isso, eu só faço essas coisas se eu sentir realmente de Deus. Eu disse, vem aqui agora. E ela veio, ela ficou naquele cantinho ali. Nós levantamos a mão e começamos a orar pela vida dela. Começamos a profetizar sobre a vida dela. E naquela mesma semana, ela começou a ter uma melhora incrível e logo depois testemunhou, estou curada, graças a Deus. E está até hoje aí viva, saudável, bem. E tantos casos, tantos milagres, tantas bênçãos familiares, pessoas que casaram, gente que quer estéril e engravidou, tem tantas coisas, salvação, libertação na família, tanta coisa. E você fala, mas pastor, eu estou aqui há anos e nada acontece na minha vida. É Ana. O mesmo lugar onde a Shekinah estava, ela estava. O problema não era Deus, era ela. Jeremias 29:13, buscar-me-eis, qualquer um busca. Vim para o culto, qualquer um vem. Participar de uma guerra, qualquer um participa. Buscar-me-eis, qualquer um busca. Mas me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é o lugar certo para adorar, Senhor? Eu assim, vou procurar a igreja certa agora, porque essa eu estou indo, não está acontecendo nada na minha vida, eu vou procurar a igreja certa agora. Jesus falou, mulher, não é a igreja certa, não. Não é o monte, não é o templo, é você ser uma verdadeira adoradora. Se você for verdadeira adoradora, onde você estiver, o Pai vai te procurar. Aleluia! Nós precisamos entrar na igreja, ser igreja. Hoje de manhã mesmo aqui, durante o louvor, Marquinhos estava aqui cantando, ele cantou uma música antiga,
É ele exaltado, o rei. Meu amado, parecia que eu estava no céu. E eu sei que tinha gente aqui que não estava sentindo nada, mas eu entrei no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, que foi aberto, que só entrava um homem uma vez por ano, hoje, segundo Hebreus 10, versículo 19, ele está aberto pelo sangue de Jesus, e você pode entrar a hora que você quiser. Eu entrei, eu me dei, que coisa maravilhosa. Toca esse de irmão, se levanta espiritualmente, diga, se levanta espiritualmente. Teve um ano que Ana se levantou espiritualmente. Mas os sacerdotes não prestam, era verdade, Ofni e Finés eram terríveis, mas Ana se levantou espiritualmente. O tempo era difícil, a igreja da época era difícil, mas Ana se levantou espiritualmente, gente. Levante-se espiritualmente. E observe que esse levantar dela mudou tudo, porque ela trouxe um novo sacerdote que mudou tudo. O seu levantar pode mudar a própria igreja. E ela se levantou, cadê o meu texto? Ela se levantou. E ela foi fazer o quê? Ela foi tratar com Deus. Ela se levantou e não ficou mais ouvindo penina. Não ficou mais... Não, chega de... Como está na moda hoje, chega de mimimi. Chega de conversinha, eu quero Deus. Eu quero buscar a Deus. Eu quero ser maduro na fé. Eu quero suportar os fracos na fé, os mimizentos na fé, os picuentos. Tá bom, filho. Graça para você, amo. Beijo espiritual para você. Eu vou buscar a Deus. Ela levantou-se. Agora ela é sincera. Nem que ela se levantou e disse, tá tudo bem nada, tá difícil, mas eu vou buscar. E com amargura ela orou, ela chorou abundantemente. Mas chorou aonde agora? Nos pés do Senhor. Quando eu me converti de verdade, eu lembro que era adolescente e estava em alta uma música de Kleber Lucas que disse, e mesmo quando eu chorar... Eu lembro que eu estava angustiado naquela época, eu estava sofrendo com dilemas da minha vida, da minha cabeça, das coisas que eu estava vivendo. Eu entrava na igreja, podia ser aonde fosse. Como estava em alta, a música sempre tocava música. Quando começava a tocar, eu me conectava com Jesus. E eu chorava, estava triste naquela época. Eu estava triste, mas eu sentia que cada lágrima que descia, o Senhor recolhia. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Davi falou, Senhor, conta as minhas lágrimas no teu odre. Pode chorar, irmão. Está difícil, chore. Não vai fingir que está feliz, não. Chore, mas chore nos pés do Senhor. Diga assim, meu irmão, chore no lugar certo. Ela chorou nos pés do Senhor. A música fala aí, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Então ela chorou na presença de Deus. E aí, olha o versículo 11. No versículo 11, quando ela chora na presença de Deus, Deus dá a ela revelação do que ela precisa fazer para liberar no mundo. Aleluia, isso é muito forte. Eita, Deus está falando com alguém aqui hoje. Quando ela derramou a alma na presença de Deus, Deus dá a ela a revelação, Tiago, do que ela tem que fazer para liberar no mundo espiritual o que ela tanto desejava. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Você primeiro tem que deleitar-se no Senhor. Se derramar no Senhor, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, que as demais coisas estão vindo aí. Quando Ana se derrama, quando ela chora, ela tem uma revelação. E a revelação dela foi, peraí, eu estou aqui na igreja. Tem anos que eu venho para o culto e só murmuro, só penso em penina, só penso bobagem, não cultuo, não participo do culto, aqui amarga, mas esse ano eu estou cultuando, aleluia, estou sentindo Deus. O que eu posso fazer pela obra de Deus? Olha para isso, o que eu posso fazer? Aí ele disse, eu quero um filho, como o meu filho pode ser bênção para a obra de Deus? Ela começa a ter uma visão global.
Ela para de ter uma visão egoísta, egocêntrica, individualista e passa a ter uma visão, opa, eu quero filho. A obra de Deus precisa de homens de Deus aqui. Vou juntar uma coisa com a outra. Quando isso começa a acontecer, quando ela começa a ter propósito de reino, aí as coisas começam a mudar. Quem sabe o que falta para você é vir buscar a Deus com propósito de reino, com visão global. Parar de ser apenas um consumista de culto, um espectador, um mendigo de bênção, e se apresentar para o serviço do reino de Deus. Eu falei hoje de manhã aqui que às vezes a gente tem aqui louvor e tem a palavra no culto, mas também tem os avisos. E eu percebo que tem gente que ouve o louvor, recebe a palavra, mas na hora dos avisos da comunidade, ou seja, da comunicação do que a comunidade está fazendo, quer fazer, está precisando, ele fica aqui no WhatsApp. Aí eu fiz um teste uma vez, algumas vezes já, porque disse, não, porque o culto acaba tarde, a pessoa está desconectada, tá bom, vou botar a palavra primeiro, o aviso depois. Aí a palavra acaba tipo assim, 11h30, a pessoa levanta e vai embora, tá nem aí porque tem depois. Por quê? Porque o que interessava a ela já ouviu, que era a palavra. Agora, de avisos, de que estou nem aí para isso, que se exploda a igreja, eu quero saber do que me interessa, da minha bênção. Ou seja, não tem um espírito comunitário, não tem uma vontade de fazer parte da obra, só quer receber, é o espírito de sanguessuga, só quer dar, ele não quer entregar, não quer se doar, não quer fazer parte. É egocêntrico, é egoísta, sua oração é egoísta. Sua oração é egocêntrica, tudo que ele faz é em volta dele mesmo, ele não tem visão global. Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vos deleitar com vossos próprios prazeres, ou seja, é só você o que te agrada. Mas Ana, naquele ano, ela entendeu, teve revelação, opa, não, para quê? Para que eu quero o que quero? O que essa bênção na minha vida vai gerar para quem está em volta de mim? Pergunta o seu irmão assim, o que a sua bênção vai gerar para quem está em volta de você? Pergunta a ele, já pensou sobre isso? Talvez é essa a revelação que você tenha que ter para receber de Deus. E Ana falou, opa, se eu receber a minha bênção, Senhor, eu pego esse menino e eu entrego aqui na tua obra, para ser uma bênção para todo mundo, para ser uma bênção para toda Israel. Aleluia, fez um voto ao Senhor, e aí no versículo 12, fala que ela ficou ali demorando em orar, demorando em orar, a mulher está virada nesse ano, ela está buscando a Deus de verdade, está buscando a Deus com força, com persistência, com perseverança, gente. Quando nós vamos acordar para buscar a Deus assim? Busca a Deus. E aí observe, olha a última prova dela, gente, olha a última prova. A mulher é apática, todo o culto ela fica murcha, pensando em outras coisas, em penina e tal. No culto que ela faz voto, que ela ora, que ela busca, olha o que acontece, o pastor velho começou a olhar ela, disse, rapaz, essa irmã Ana está estranha, essa irmã Ana, nunca vi essa mulher avivada assim, que coisa esquisita. Rapaz, a irmã Ana tomou foi cachaça. Olha lá, versículo 3, demorando ela a orar, o sacerdote olhou para ela, viu que ela falava tanto, mas ela não saía som, só a boca movia, e olha, Eli a teve por embriagada, e no meio da congregação, o pastor sem noção, e acontece às vezes, o versículo 14, o pastor dá um grito, ei Ana, até quando vai ficar enchendo a cara? Larga de ti esse vinho, meu irmão. Haja estrutura espiritual. A mulher que por anos se abalou com a irmã, da igreja, que provocava, e por isso ela não orava, no ano que ela busca a Deus, o pastor humilha ela diante de todo mundo, chamando de bêbada. Pergunta ao seu irmão assim, você tem estrutura para isso? Mas foi a última prova. Aí a bênção dela se decidiu. Porque o que o diabo queria é que ali ela se revoltasse,
voltasse a chorar, pronto, se ela antes chorava e não comia com Penina, agora é para ficar até morrer chorando. Tem gente que é assim, eu era da igreja, eu buscava, mas em 1993, o diácono falou comigo assim, o pastor ciclano me machucou, era para Ana viver assim agora. Só que aquele ano, Ana disse, não, esse ano ninguém vai roubar o meu coração do altar. Decida isso, meu irmão. Não deixe ninguém, nem pastor, nem apóstolo, nem bispo, nem o papa, nem ninguém roubar teu coração do altar. Diga ao seu irmão, ninguém vai roubar teu coração do altar, meu amado. Ninguém. Você vai se encher de Deus, vai se focar em Deus, vai buscar a Deus. E ela com muita sabedoria disse, não, meu Senhor, porque ela sabe que ele, apesar de estar errado, tem uma posição de autoridade ali. Ela sabe que ele, mesmo estando errado, é o canal de bênção para a vida dela, e é assim. Pai e mãe podem errar? Podem, mas anula a posição sobre a nossa vida? Não anula. Funciona assim. O líder espiritual também funciona assim, olha lá, ó. Ela fala, não, Senhor meu, eu sou uma mulher angustiada, não bebi vinho não, nenhuma cachaça não, olha aí, ó, nem bebida forte. Eu só vim aqui derramar a minha alma perante o Senhor. Vamos continuar. Não tenha a tua serva por filha de Belial, porque ela chamou ela de endemoniada praticamente. Porque eu estou aqui pelo excesso da minha aflição, da minha ansiedade. Aí ele também percebe a gafe e vai dizer a ela, no próximo versículo, vai dizer a ela, ô minha filha, vá em paz. Levantou a mão sobre ela e disse, que o Deus de Israel conceda o pedido que você lhe fez. Quando isso aconteceu, quando o sacerdote levantou a mão e liberou essa palavra sobre Ana, o texto mostra que um sinal da bênção chegou. Qual é o sinal que a bênção chegou na sua vida? Você já começa a sentir uma alegria dentro de você. Você já começa a sentir algo novo, há um renovo, há uma fé, há um toque divino. Olha o que aconteceu, versículo 18, ó. Ela disse, ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e o que, gente? Finalmente ela voltou a comer. Finalmente ela participou do que Deus tinha para ela naquele lugar. Meu amado, eu posso estar falando coisas para você que até são duras de ouvir aqui, mas o meu desejo é esse, que você volte a comer na presença do Senhor. Você volte a se alimentar no culto. Esqueça o que o pastor fulano fez, o que o irmãozinho ciclano fez, a posição política do outro, o que você não concorda no outro. Esqueça isso, coloca o teu coração no altar. Volta a comer, volta a comer. E ela, e no final, e o seu semblante já não era? Gente, ela está grávida? Não, mas ela está feliz? Isso é fé. No culto, ela já sai feliz. Que você volte a sair feliz do culto. Que você volte a sair feliz do lugar de oração. Que você volte a sair do culto cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança, porque Deus falou comigo hoje, senti a presença de Deus hoje, comunguei com o Senhor e com os meus irmãos hoje, ainda que tenha defeitos, o pastor me abençoou, a igreja me abraçou, eu estive com Deus hoje. Acabou a tristeza. Ela não namorou com o marido dela ainda para engravidar. Está estéril ainda, teoricamente. Mas já está, porque a fé foi gerada no coração. Vamos continuar o texto. Foi de madrugada, adoraram ao Senhor. Chegaram em casa e Eucana namorou com Ana. E o Senhor naquela mesma noite lembrou-se dela e abençoou a vida dela. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é tremendo, porque Ele é glorioso. Meus amados, eu vou encerrar aqui. Quero dizer a vocês, só para encerrar essa história aí, que o que aconteceu? Ela virou Samuel, aleluia, um dos maiores profetas da Bíblia, o homem que ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi, foi uma bênção para Israel.
pegou Samuelzinho, levou lá, como ele a prometeu, e a Bíblia disse que todo ano ela subia com seu marido para levar uma roupinha para seu filho. No culto anual agora, ela ia agora feliz, e levava uma roupinha nova para o seu filho. E quando ela vinha, o pastor velho ali botava a mão na cabeça dela de novo, e na cabeça de Eucana. Isso está em 2 Samuel 2,21. Aí eu tinha, botava a mão na cabeça e dizia assim: ó, Deus lhe dê filhos dessa mulher. E ela voltava e engravidava de novo. E teve mais 5 filhos assim. Você vai aplaudir ao Senhor porque Deus é maravilhoso? Vou lhe falar uma coisa. Eu frequento igreja desde a minha infância. Desde que eu tinha, acho que 3 para 4 anos, eu frequento igreja com os meus pais. Ouça isso aqui, isso é muito sério que eu vou falar. Eu já vi todo tipo de coisa na igreja. Coisas lindas e coisas absurdas. Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, a gente se choca, que é uma coisa que eu vou falar, você vai ficar focado agora. Igreja é o lugar que mais dá maluco na face da terra. Não tem lugar para dar mais gente louca do que a igreja. Depois de igreja, só o hospício mesmo. Mas a igreja, depois do hospício, é o segundo lugar. Por quê? Porque é o lugar das pessoas que acreditam em sobrenatural, em espírito, tem gente que é doida mesmo, gente. Que é pirada mesmo. Então, coisas absurdas, loucas acontecem em igreja. Muitas coisas entre nós, líderes, são horríveis, são coisas nos bastidores que acontecem às vezes, que não devem chegar, porque a Bíblia manda tratar as coisas de acordo com sabedoria, nem tudo deve chegar para todo mundo, que são horríveis. Problemas, defeitos, falhas, erros, pecados, vaidades, desunião, brigas, carnalidades. Sempre foi assim. Olha o apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, ele fala: vocês são carnais, ficam aí brigando, dizendo eu sou de Paulo, sou de Apolo. Acaso eu ou Apolo morremos por vocês na cruz, seus carnais? Mas logo depois Paulo ensina a eles sobre dom espiritual. É o povo de Deus, que está ali sendo tratado por Deus. Eu não escolho quem Deus salva, não, é Ele que escolhe, meu amado. Amém? E aí somos nós mesmos. Em Apocalipse, aquelas cartas ali, tem problemas terríveis. Ah, mas a igreja primitiva era maravilhosa. Era tão maravilhosa que na hora de dar a cesta básica, os judeus ignoravam os gregos. Uma igreja xenofóbica. Havia preconceito. O pastor da igreja, para ir pregar para os italianos, teve que Deus dar uma visão para ele, porque ele não queria ir. E ele foi pregar para os italianos, e quando ele voltou, a igreja em Jerusalém, cheia de Deus, perguntou: que negócio é esse, rapaz? De você ir pregar para os italianos, não gostaram não. Aí Pedro teve que contar a visão. Uma igreja preconceituosa. Mas Deus estava no meio dela. Por eu contar uma coisa, eu não estou falando isso aqui, posso falar esse negócio aí, porque essa guerra deve ser muito ruim, né? Não, graças a Deus nós temos vivido coisas lindas aqui nesse lugar. Bênção Deus se derramar aqui. Deus sabe que eu sou sincero. Há um povo especial aqui nesse lugar. Gente boa de Deus aqui. Mas essa é uma palavra de maturidade para você aqui ou em qualquer lugar que Deus te levar. Ouça isso. Você tem que ter discernimento. Tem que ter maturidade. A sua relação com Deus independe de qualquer coisa. É lógico que nós não somos obrigados a concordar com tudo, a comungar com tudo, a cooperar com tudo, não, e a ficar num lugar onde Deus não nos direcionou, não, de forma alguma, irmãos. Eu sou o pastor mais tranquilo para liberar a gente. Pastor, estou aqui, não estou gostando. Deus te abençoe. Vai em paz. Pastor, vai. E não chamo ninguém para a minha igreja. Ninguém que está aqui, não tem uma de outra igreja que foi eu que chamei. Venha para cá, nunca chamei na minha vida, nem é de chamar. E quer ir embora? Deus te abençoe. Sim.
porque eu creio que tem que ficar aqui quem Deus plantou aqui. Amém? Mas essa é uma palavra de maturidade para você. A igreja é uma bênção. Jesus estabeleceu a igreja. Mas você vai ver coisas e vai estar em um lugar, e o diabo vai ter brechas. Por exemplo, Pedro foi o cara que disse a Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Logo depois foi usado pelo diabo. Pedro, coluna da igreja. Então eu repito, eu já passei por tudo que você imaginar, já vi coisas que você imaginar, mas graças a Deus eu não perdi a capacidade de ver Jesus no meio da igreja. Você entende isso? Eu não perdi a capacidade de sentir a presença de Deus, de discernir o que vem de Deus e o que vem da carne. Porque Paulo fala, quando tiver profecia, julguem, nem tudo vem de Deus. Discernam os espíritos, percebam o trigo, o joio no meio do trigo. Você entende isso? Diga ao seu irmão assim, ó, Jesus está no meio da igreja. Seja a igreja, ame a igreja, coopere, seja a igreja verdadeira de Cristo. Nós precisamos de você, nós contamos com você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Não deixe o diabo tirar o teu coração do culto, meu amado. Não deixe o diabo tirar o teu coração da presença de Deus. Não deixe Satanás roubar de você o que Deus tem para você. No 7º ano dessa igreja, o meu desejo, sabe qual é o meu? Tivesse que fazer um pedido, Tiago. Um pedido. Pastora Tainã, um pedido. Faça um pedido para a igreja. Se eu fosse igual Salomão, meu filho, faça um pedido para a igreja. O meu pedido seria: Senhor, amadurece os teus filhos. Gente madura, gente com discernimento, gente que tem um coração em Deus. Porque enquanto for Ana, antes de buscar a Deus, Ana imatura, vai ficar só chorando. Aí o marido vai: ô Ana, ela comeu Deus. A impaciência. Só reclama, só murmura, só mimizento, só a vida não muda. Não é difícil. Mas quando Ana se posiciona, aleluia. Quando Ana vai para o altar, não tem Penina, não tem Eli, não tem ninguém. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Maturidade, meu amado. Quem é maduro, o louvor pode estar horrível naquele dia. Ele canta e ele sente a presença de Deus. O pastor pode pregar mal naquele dia. Ele pega um versículo e naquele versículo ele fala: uau, glória a Deus, é a palavra do Senhor. Pode todo mundo se desviar e ele fala: eu ficarei fiel e minha casa serviremos ao Senhor. Pode todo mundo se escandalizar e ele fala: eu estou com Cristo. Maturidade, gente. Observe que na Bíblia fala assim que o escândalo é para os pequeninos, viu? Quem escandalizar um desses meus pequeninos, porque quem escandaliza é o pequenino, é o infantil. Maturidade. Jesus está no nosso meio. Não só no meio da Lírio Barra, está no meio da sua igreja na terra. Maturidade. Maturidade. Hoje eu sei em qualquer lugar, em qualquer igreja, e sentir Deus, e eu buscar Deus. Lógico, tem lugares que é mais difícil, que a coisa é tão estranha, que não é o nosso caso, pela misericórdia de Deus, mas é tão vazia da essência que é difícil. Mas mesmo assim, onde eu estiver, onde 2 ou 3 estiverem no nome de Jesus, há uma promessa: eu estarei no meio deles. Eu consigo extrair. Antigamente, pela minha imaturidade, eu ficava assim: esse pregador é ruim, eu já fui assim. Imaturidade. Hoje não. Hoje, se qualquer pessoa pregando, falando, cantando, eu quero ver Jesus.
Meu coração está nele, aleluia. Vamos cantar uma canção agora. Que hora já são? Meu Deus do céu. Era para eu falar pouco, eu já falei demais. Vamos cantar uma canção agora. E eu queria que você agora dissesse: Senhor, eu quero trazer o meu coração para o teu altar. Eu quero esquecer, Senhor, toda a semeadura de penina na minha vida. Tudo aquilo que vem para tirar o meu coração de Ti. E outra coisa, a gente sempre acha que penina é o outro, né? Mas muitas vezes você é a penina também. E que Deus tenha misericórdia de você. Que você não seja uma penina na vida do seu marido, mulher, que impede ele de buscar a Deus. Que você não seja uma penina na vida da sua mulher, marido. Tem gente que senta na mesa da igreja, depois do culto domingo de manhã, com a família, e vem falar assim: que bênção a palavra, hein? Que maravilha a palavra hoje, que culto. Você viu aquele versículo que o pastor falou? Que coisa tremenda. Não, sabe o que ele vai falar? Você viu a roupa da irmã fulana? Que vergonha. Você viu aquele louvor? Achei péssimo. E ele diz: evangeliza a família. Aí tem um parente lá que nem foi pro culto, nunca mais, nunca mais. É a penina tirando o coração dos outros do culto. Aí fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal do evangelho, expõe os problemas e critica e traz a amargura para fora, a isca do diabo. Mas você não será penina na vida de ninguém. Amém? Você não vai ser a pessoa que tira o coração dos outros de Deus. Às vezes vem uma pessoa falar comigo empolgada: pastor, estou sendo abençoado por tal pregador, por tal coisa. Às vezes é uma coisa que eu não concordo, uma coisa que eu não comungo, eu não acho bom, e eu tenho muita sabedoria para poder talvez direcionar de alguma forma, ou até deixar quieto. Deixe a pessoa buscar Deus, meu amado. Não seja uma penina, não. Ore, interceda, lógico. Se há algo grave que precisa ser tratado pelo bem da pessoa, você ajuda, mas com sabedoria. E não deixa nada tirar o seu coração nunca mais da presença do Senhor. Nós somos igreja de Cristo na terra, a noiva do Cordeiro. Não importa o que aconteceu, serei igreja do Senhor. Igreja santa, porque Jesus nos santifica, nos abençoa, nos abraça. Chega de entrar e sair pela porta igual. Cada vez que você vier buscar a Deus aqui neste lugar, ou em qualquer culto que você for na terra, eu quero declarar que você será abençoado. Cada culto uma bênção. Olha a Ana. Rapaz, está vindo a revelação aqui agora, eu tenho que parar. Ana passou anos indo lá, voltava estéril, era ou não era? Depois, 2 Samuel 2:21, pode ler. Cada culto que ela subia, descia com o filho. Cada culto que ela subia, descia grávida. Cada culto que ela ia, uma bênção. Assim será na sua vida. Cada culto uma bênção. Cada culto uma bênção. Cada culto um milagre na sua vida. Cada culto um toque de Deus.